Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula do raciocínio dissertativo e hoje com a banca FCC e o tema do princípio da igualdade, né? É algo bastante delicado e esse tema caiu para o pessoal, né, formado em direito e tudo mais, escrever e dissertar a respeito. Mesmo assim, o professor vai desenvolver aqui uma redação assim, argumentativa. Eu vou mostrar para você a argumentação e não necessariamente toda a teoria, todas as doutrinas, né, apresentadas no direito a respeito deste assunto. Só para te mostrar como é possível desenvolver um ponto de vista, uma opinião sobre qualquer tema, certo? Utilizando as suas palavras, a sua forma de ver o mundo. Legal? Lógico que, para uma pessoa que tem toda uma especialização em direito, o que não é o meu caso, essa pessoa terá talvez mais fontes para citar, né? Mais doutrinas para relacionar, o que com certeza fortaleceria a argumentação. Mas não é impossível fazer uma argumentação mesmo sem este fortalecimento. Existem outras, né, características importantes numa boa dissertação, como ter um ponto de vista bem definido, né, bem estabelecido e, claro, pelo menos alguns, né, 2 ou 3 argumentos capazes de tentar persuadir o leitor da sua redação a respeito do seu ponto de vista, ou pelo menos mostrar que tem cabimento, que a sua argumentação ela tem sentido, ela tem fundamento, certo? Que é basicamente esse o trabalho de uma dissertação, beleza? Preste atenção então na linguagem utilizada pelo professor, na escrita, claro, e nas estruturas, nos conectivos que se utiliza, né? No tema, na questão da impessoalidade, né? Você não se expor, não se colocar demais dentro do texto e, claro, tentar ser o mais crítico possível dentro desse ponto de vista, certo? Então tá aqui a proposta, pessoal, veja o que nos pede a proposta, né? Aqui em cima fala sobre o edital, né? O que vai zerar a redação, tudo básico, né? Tem um aviso aqui de 20 a 30 linhas, é o nosso limite, é o padrão que estamos utilizando, que a maioria dos concursos usa. Tem a observação de que não é necessária ou obrigatória a colocação de título na sua redação, em outras palavras, não coloque, né? Não perca tempo ou linhas colocando um título na redação. E aqui está o tema em si. O equilíbrio entre os corpos sociais é bastante difícil e exige que não se simplifiquem ou meramente se oponham campos como religiosidade, direitos humanos e diferentes culturas. Frente a tamanha complexidade, se as leis não abarcam todos os casos sem incorrer em injustiça, resta-nos talvez o princípio da equidade. Né? Com base no texto acima, redija um texto dissertativo argumentativo defendendo o seu ponto de vista. Tá? Então o que você tem aqui? Ó? Fala, né, os temas presentes aqui. O equilíbrio entre os corpos sociais, certo? A dificuldade entre ele. Você não pode, a noção de que você não pode simplificar ou opor campos como, né, religiosidade, direitos humanos e diferenças culturais, ou diferentes culturas. E lembre-se que você está falando assim, não se oponham campos como, se eu coloco esse como, equivale a um etc. Tá? Então, por exemplo, eu me alimentei com frutas como banana, maçã e abacaxi. Então, veja, quando eu falo isso, quer dizer que existem outras, beleza? É melhor você utilizar esse como do que você utilizar, por exemplo, o etc. Então, eu me alimentei com banana, maçã, abacaxi, etc. Não é legal, não uso etc. Etc é latim, não fica bem, ainda mais se usar abreviado dentro da sua redação, não é considerado um bom recurso, né, de redação. Então, o que você faz? Você usa um como. Então, eu me alimentei com frutas como maçã, abacaxi, banana. Beleza? Ok? Tranquilo. Então, religiosidade, direitos humanos, diferentes culturas, diferentes opções de gênero, diferentes situações econômicas, diferentes situações culturais, diferentes formações filosóficas, pontos de vista, etc. e tal, né? E o princípio da equidade é este que fala que você trata de maneira igual os iguais e de maneira diferente os diferentes, não é mesmo? Então, basicamente, essa é a linha básica do princípio da equidade. Tão dificilmente ele seria aplicado no Brasil, né? Quer dizer, a nossa lei, a nossa justiça, ela é bastante morosa, né? Então ela é demorada, ela é lenta, ela é sobrecarregada. E no Brasil também temos o problema da corrupção. Ou seja, se você abrir muito isso de que a lei pode ser interpretada de maneiras diferentes, né?
que você pode aplicar a lei de maneira diferente para pessoas diferentes e assim por diante, né? Com essa lacuna, né, dentro da lei, quer dizer que basicamente qualquer lei poderia ser burlada se você tivesse, assim, alguma característica peculiar que lhe permitisse burlar essa lei, certo, pessoal? Então, se você imaginar, por exemplo, pega lá o Alcorão, né, e algumas religiões islâmicas, né, o islamismo, etc. e tal, algumas vertentes do islamismo, né, como eles têm os sunitas, os xiitas, e existe uma vertente que defende que, por exemplo, o homem pode bater na sua esposa, certo? Em uma de suas esposas, porque eles têm a poligamia, né? Então, só que daí eles falam que não é para você bater com a sua mão. Então é para você usar algum objeto. Eles até têm lá um objeto, não me lembro o nome em árabe, é uma espécie de bastãozinho assim, com o qual você deve bater na sua mulher, beleza? Então você não está batendo com a mão, não é pecado, não é violência, caso ela apronte, caso ela mereça, né? Então você pega e usa aquele bastãozinho, né? Pá, 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 e dá umas cacetadas na mulher. Isso é protegido pelas leis nos países de predominância islâmica e é protegido pela própria lei divina, né? Pela própria religião. Certo, pessoal? Então, imagine que árabes e islâmicos venham morar no Brasil, certo? Como há tanto uma grande comunidade árabe, né, encantadora, de uma grande cultura também aqui no Brasil. Só que, e aí? Se os caras vêm para cá e trazem essa cultura e essa questão para eles, então você sabe da Lei Maria da Penha no Brasil, você sabe, né, de problemas da violência doméstica, de se ser violento contra a mulher e tudo mais, né? E aí a cultura deles, a história deles, né, a religião deles prega que isso é possível. Se eu vou então tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente, quer dizer que então, como eles são diferentes pela questão da religião, da cultura, da história, então eles não poderiam ser atingidos pela Lei Maria da Penha. Você entendeu? Uma vez que a história deles e a cultura deles protege essa prática, né? Então, quer dizer, é problemático você defender o princípio da equidade, né? Porque ele permitiria diversas brechas, né, dentro da lei, né? E aí você tem a pessoa, por exemplo, que comete algum tipo de crime mais hediondo, mais bizarro, etc. e tal, e depois, por exemplo, alega problemas psicológicos, né? O cara é louco, o cara rasga dinheiro, o cara corre pelado no meio da rua, etc. e tal, e isso ameniza, né, o dolo do seu crime, a culpa do seu crime. Então, de certa forma, o cara pode não ser louco, né? É muito fácil fingir ser louco, não é mesmo? Olha, eu que sou uma pessoa normal, às vezes pareço meio louco. Então quer dizer, se isso diminui pena, se isso diminui a culpabilidade da pessoa sobre qualquer crime, então é só se fazer de louco, né? É fácil demais, entendeu? E aí abrem essas brechas. O pior, imagina um crime de corrupção, né? De desvio de dinheiro, etc. e tal, e o cara vai alegar que é louco, e aí, né, o cara desviou milhões do erário público e depois alega problemas psicológicos, etc. e tal, e sai limpo dessa e ainda com o dinheiro desaparecido, né? Então, é um problema do princípio da equidade. Por outro lado, certo? Realmente existem diferenças sensíveis e verdadeiras na sociedade, de pessoas para pessoas, de cultura para cultura, pessoas com necessidades especiais e pessoas com problemas psicológicos verdadeiros existem, certo? Então, essas pessoas também, de certa forma, seria injusto tratá-las como uma pessoa padronizada, uma pessoa, entre aspas, normal, né? Seria injusto para elas, porque elas, né, possuem necessidades e condições especiais, certo? E aí, como é que você vai tratar essa situação, né? Então, isso é um debate que vai longe, né, dentro do princípio jurídico e tudo mais. Ele é um detalhe, assim, é um tema bastante polêmico para grandes especialistas, etc. e tal. Mas eu vou mostrar para vocês que é possível você fazer uma redação aí de 20 a 30 linhas, uma dissertação, né, breve, legal, né, em que você mostra a sua capacidade de dissertar. Você entendeu? A sua capacidade de fazer uma boa redação e, é claro, você não se esconde, você apresenta um ponto de vista.
Daria para fazer facilmente uma redação apontando os pontos positivos, os pontos negativos do princípio da equidade, né, e tudo mais, só que é legal você tomar um lado, né, seria interessante você tomar. E daria para facilmente fazer uma totalmente favorável ou uma totalmente contra o princípio da equidade, beleza? Olha o que diz aqui, ó. O equilíbrio entre os corpos sociais é bastante difícil. Então, quer dizer, equilíbrio é difícil, certo? Na sociedade. E exige que não se simplifiquem ou meramente se oponham campos como religiosidade, direitos humanos e diferentes culturas, certo? Então, quer dizer, não dá para se simplificar esses assuntos, né? Então, a religiosidade não é algo simples de se discutir. Direitos humanos não é algo simples de se discutir. Diferentes culturas não é algo simples de se discutir. Também não podemos opor esses campos, né? Simplesmente, esta é oposta a esta, é contrária àquela, porque não é necessariamente uma coisa oposta à outra, né? Certo? Então, frente a tamanha complexidade, se as leis não abarcam todos os casos sem incorrer em justiça, ou seja, as próprias leis do Brasil incorrem em injustiça, certo? Resta-nos talvez, e agora a hipótese, o princípio da equidade, né? Então você trata os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente. Tá? Então, esse tema é bastante aberto, né? Bastante, né? Pode ver que você poderia falar uma redação sobre religião, uma redação sobre opções culturais, sobre direitos humanos, uma redação sobre os problemas da justiça brasileira, certo? Mas, com certeza, o caminho mais seguro para esta redação, não fugindo ao que pede a banca, seria você falar sobre o princípio da equidade, né? E sua talvez aplicabilidade no Brasil. Beleza? Então, com base no texto acima, redija um texto dissertativo argumentativo defendendo seu ponto de vista. Né? Olha, é aberto, né? Com base no texto. Né? O que você acha disso tudo? Né? A busca pelo equilíbrio entre os corpos sociais. Certo? A atenção aí a detalhes como diferenças de religião, direitos humanos, culturas, né? Opções, posturas filosóficas, né, comportamentos e tudo mais, certo? E, claro, a questão do princípio da equidade. Legal? Então vamos escrever, vamos ver se sai uma redação aqui. Olha só como é que a gente vai introduzir. Então, estou mostrando para vocês, muita gente vai fazer redação, ainda mais quem está começando, né? E memoriza algumas estruturas, alguns esqueletos de redação e aplica aquilo em todas as redações. Eu acho que me perguntam até, professor, esses esqueletinhos, esses esqueminhas, eles são bons? É para usar, não é para usar? Então, eles são uma forma fraca, né? Tipo assim, não é a melhor forma, é muito previsível, certo? É como, sei lá, você vai jogar xadrez, um campeonato, e você usa sempre a mesma abertura no jogo de xadrez, a mesma posição. Então as pessoas vão começar a prever que você vai fazer isso e elas vão começar a estudar em casa as defesas para essa sua abertura, você entendeu? Então você vai acabar, com o tempo, não tendo bons resultados. Certo? Imagina um jogador de tênis, o Guga, se ele sempre desse o mesmo tipo de saque, o mesmo tipo de, né, de passada e tudo mais, como ficaria previsível e ele não seria um jogador genial. Então é legal você no início, sim, como o Guga fez, como os grandes jogadores de xadrez fazem, no início você usa sempre a mesma estrutura até você se sentir confortável dentro do jogo, dentro da redação, e aí você começar a diversificar e criar as suas próprias, tá? Então, quer dizer, eu estou tentando diversificar as estruturas linguísticas aqui, certo? Mostrando para vocês que a dissertação tem que ser algo, né, natural, né? Algo escrever, sentar lá na sua prova de concurso e sentar e escrever a respeito do tema apresentado. É só isso, é muito simples, é muito fácil, né? O pessoal às vezes faz um bicho de 7 cabeças em cima da questão da redação, mas, gente, se você parar para pensar, é um exercício fácil. A gente pensa o tempo todo, a gente lê o tempo todo, é só sentar e escrever a respeito daquilo, certo? Tirar uma nota máxima em redação, isso sim é um exercício difícil, porque depende de toda a subjetividade da banca e do teu domínio sobre o assunto. Mas tirar uma nota boa, uma nota de aprovação, é algo fácil demais, beleza? Então vem para cá. Que tal assim? Há uma máxima que afirma que o que é bom para mim é bom para os outros. Né? Ou ainda, melhor aqui, né? Que se é bom para mim, é bom para os outros. Certo.
Há uma máxima que afirma que se é bom para mim, é bom para os outros, vírgula, e uma análise crítica sobre ela essa afirmação leva a uma rápida constatação de que nada é mais equivocado. Há uma máxima que afirma que se é bom para mim, é bom para os outros. E uma análise crítica sobre essa afirmação leva uma rápida, acho que fica melhor um mas aqui, né? Mas há uma máxima que afirma que se é bom para mim, é bom para os outros. Mas uma análise crítica sobre essa afirmação leva a uma rápida constatação de que nada é mais equivocado, né? Então temos aqui, né, uma espécie de introdução já, né? Afinal, quando se observa a sociedade como um todo e o comportamento de cada indivíduo ou grupo de indivíduos, Afinal, quando se observa a sociedade como um todo e o comportamento de cada indivíduo ou grupo de indivíduos, fica fácil perceber quão diversificada é quão diversificado é o comportamento humano e quão diversificado é o comportamento humano e quão distintas podem ser as formas de se pensar e agir diante da realidade. Então, há uma máxima que afirma que se é bom para mim, é bom para os outros. Mas uma análise crítica sobre essa afirmação leva a uma rápida constatação de que nada é mais equivocado. Afinal, quando se observa a sociedade como um todo e o comportamento de cada indivíduo ou grupo de indivíduos, fica fácil perceber quão diversificado é o comportamento humano. Eu já falei de comportamento, né? E quão distintas podem ser as formas de se pensar e agir diante da realidade, tá? Tá, já falei de comportamento aqui, não quero mais a palavra comportamento aqui. Nessas repetições próximas, assim, empobrecem o texto. Então vamos trocar aqui. Fica fácil perceber quão diversificado é o... Quão diversificado é o pensamento humano e quão distintas podem ser as formas de se agir diante da realidade. Afinal, quando se observa a sociedade como um todo e o comportamento de cada indivíduo ou grupo de indivíduos, fica fácil perceber quão diversificado é o pensamento humano e quão distintas podem ser as formas de se agir diante da realidade. Devido a isso, formalizar um código, um sistema de leis completamente justo será sempre uma utopia, né? Uma mera idealização, pois injustiças existem e ocorrem com certa frequência, mesmo na prática jurídica mais isenta. Isso se dá
Isso se dá em razão de que a lei pressupõe um tipo padronizado de postura e crença humana. Humana ficou ruim esse finalzinho, né? Então, isso se dá em razão de que a lei pressupõe um tipo padronizado de... eu ia falar de comportamento, mas eu usei demais a palavra comportamento. Um tipo padronizado de postura, né? Ou algo diante da realidade, mas eu também já usei isso aí. Então, isso se dá em razão de que a lei pressupõe um tipo padronizado de... um tipo padronizado de postura individual ou coletiva, ao mesmo tempo em que esses padrões não existem ou, ao menos, são tão diversificados, são tão plurais que, ou ao menos são tão, ao mesmo tempo em que esses padrões não existem, ou ao menos são tão plurais que é impossível enquadrá-los em em sistemas pré-estabelecidos. Então, o que nós temos até aqui? Vamos ver? Ó, há uma máxima que afirma que se é bom para mim, é bom para os outros, mas uma análise crítica sobre essa afirmação leva a uma rápida constatação de que nada é mais equivocado. Pode até mudar isso aqui, que nada poderia ser mais equivocado. Afinal, quando se observa a sociedade como um todo e o comportamento de cada indivíduo ou grupo de indivíduos, fica fácil perceber quão diversificado é o pensamento humano e quão distintas podem ser as formas de se agir diante da realidade. Devido a isso, formalizar um sistema de leis completamente justo será sempre uma mera idealização, pois injustiças existem e ocorrem com certa frequência, mesmo na prática jurídica mais isenta. Isso se dá em razão de que a lei pressupõe um tipo padronizado de postura individual ou coletiva, ao mesmo tempo em que esses padrões não existem, ou ao menos são tão plurais que é impossível enquadrá-los em sistemas pré-estabelecidos. Já ficou, tá ficando legal, tá ficando com cara de texto, isso aqui, certo, pessoal? Legal? Divertido escrever, né? Vocês também gostam de escrever? Tá, só que nós já fizemos várias linhas aqui, né? Vamos já pensar em definir essa conclusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 linhas. Tá. Chegamos à metade, né? Então dá para escrever bastante. Mais um parágrafo argumentativo antes da conclusão. Tá. Devido a isso, formalizar um sistema de leis completamente justo será sempre uma mera idealização, pois injustiças existem e ocorrem. Eu tenho que tocar na palavra equidade, eu ainda não a utilizei, certo? Então vamos lá. Já tem uma ideia aí? Como é que você consegue ter? Você teve a ideia antes mesmo de eu pensar nela? Como poderia continuar? Legal, legal. Que bom que você está exercitando aí, que eu também estou pensando aqui. Então, olha só. Em sistemas pré-estabelecidos, até o conectivo aqui vou ter que pensar, né? Porque nós já colocamos aqui em cima o afinal, né? Começamos com o verbo haver, daí temos o afinal, e daí o devido a isso. Também já usamos um ao mesmo tempo, já usamos um ao menos aqui.
não fica fácil perceber aqui no meio, né? Tem um pois aqui, temos um isso se dá aqui também no meio, tá? Então, vamos lá, temos que diversificar nossos conectivos para ficar legalzinho, então. Tá. Vou colocar um também, ó. Em consequência disso, considerar a utilidade do princípio da equidade é um compromisso constante do sistema judiciário brasileiro e de todos os estudiosos do campo do direito. Em consequência disso, considerar a aplicabilidade do princípio da equidade é um compromisso constante do sistema judiciário brasileiro e de todos os estudiosos do campo do direito. Ele não é, talvez, uma garantia de justiça plena e infalível, tanto mais quanto se percebe que, quando se faz a análise de que o Brasil sofre com a morosidade da justiça e com constantes casos de corrupção. Em consequência disso, considerar a aplicabilidade do princípio da equidade é um princípio constante, é um compromisso constante do sistema judiciário brasileiro e de todos os estudiosos do campo do direito. Ele não é, talvez, uma garantia de justiça plena e infalível, tanto mais quando se faz análise de que o Brasil sofre com a morosidade da justiça e com constantes casos de corrupção. No entanto, tal princípio a equidade é o mais perto que chegaremos, que se chegará a uma estrutura legal que respeite as liberdades individuais e o tão defendido, tão propagado, tão enaltecido então a esse caráter de pluralidade. O tom nessa pluralidade que parece ser uma das características sociais mais
mais positivas do Brasil. Em consequência disso, considerar a aplicabilidade do princípio da equidade é um compromisso constante do sistema judiciário brasileiro e de todos os estudiosos do campo do direito. Ele não é, talvez, uma garantia de justiça plena e infalível, tanto mais quanto se faz análise de que o Brasil sofre com a morosidade da justiça e com constantes casos de corrupção. No entanto, a equidade é o mais perto que se chegará... Eu vou mudar um pouquinho aqui, ó. Essa vírgula para um ponto, colocar esse no entanto no maiúsculo, colocar uma vírgulazinha aqui. No entanto, a equidade é o mais perto que se chegará a uma estrutura legal que respeite as liberdades individuais e o tão enaltecido caráter de pluralidade que parece ser uma das características sociais mais positivas do Brasil. Tá? Então eu tinha 16 linhas até ali, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Restando cerca de 4 linhas, 5 linhas, se nós imaginarmos que a pessoa, quando vai escrever e você ultrapassa por 1 ou 2 linhas o total lá no seu esboço, você diminui a letra um pouquinho, né? Diminui a sua caligrafia, escreve mais juntinho e você acaba conseguindo fazer 32 linhas em 30, né? Isso é comum. Mas o que nós escreveríamos? Porque aqui já está praticamente apresentada uma conclusão aqui, né, nas 26 linhas. Ó. Em consequência disso, tá? Vamos ler desde o início e ver se funciona como um texto fechado. Ó. Há uma máxima que afirma que se é bom para mim, é bom para os outros. Mas uma análise crítica sobre essa afirmação leva a uma rápida constatação de que nada poderia ser mais equivocado. Afinal, quando se observa a sociedade como um todo e o comportamento de cada indivíduo ou grupo de indivíduos, fica fácil perceber, né? Que tal nós trocarmos esse fácil, né? Fica latente perceber quão diversificado é o pensamento humano e quão distintas podem ser as formas de se agir diante da realidade. Devido a isso, formalizar um sistema de leis completamente justo será sempre uma mera idealização, pois injustiças existem e ocorrem com certa frequência, mesmo na prática jurídica mais isenta. E isso se dá em razão de que a lei pressupõe um tipo padronizado de postura individual ou coletiva, ao mesmo tempo em que esses padrões não existem, ou ao menos são tão plurais que é impossível enquadrá-los em sistemas pré-estabelecidos. Em consequência disso, considerar a aplicabilidade do princípio da equidade é um compromisso constante do sistema judiciário brasileiro e de todos os estudiosos do campo do direito. Ele não é talvez uma garantia de justiça plena e infalível, tanto mais quanto se faz a análise de que o Brasil sofre com a morosidade da justiça e com constantes casos de corrupção. No entanto, a equidade é o mais perto que se chegará a uma estrutura legal que respeite as liberdades individuais e o tão enaltecido caráter de pluralidade que parece ser uma das características sociais mais positivas do Brasil. A meu ver, está concluso, certo? Então, quer dizer, esse texto fechou aqui, né, enfatizando a questão da equidade. Está relacionada essa conclusão com a introdução? Está. Se você observar aqui na introdução, nós refutamos essa máxima de que se é bom para mim, é bom para os outros. Mas nem tudo, né? A ideia do raciocínio é demonstrar que nem sempre, né, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu penso é bom para o que a outra pessoa sente, o que a outra pessoa gosta e o que a outra pessoa pensa, certo? E por isso que tratar as pessoas, né, os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente, ou seja, o princípio da equidade, né, seria uma das formas de se respeitar essa pluralidade que existe no Brasil. Acho que ficou bem claro, né, em 26 linhas, então, teríamos esse texto. Obviamente que dá para sentar aí com mais tempo, né, mas eu quero já enxugar o tempo desta aula, né, porque leva um pouco mais de tempo você ficar aqui mais 1 hora, mais 1 hora e meia, né, que você fique debruçado sobre um texto, polindo, arrumando, né, arredondando as expressões, trocando. E é engraçado, se você ficar muito tempo parado em cima de um texto, daqui a pouco você vai lá e muda um parágrafo inteiro, né? Acontece com vocês também, né? Então chega aquele momento que você tem que estar decidido. Não, para mim está bom, é essa redação que eu vou entregar, certo? Provavelmente não é uma redação nota 100, eu sempre digo isso para vocês, mas está por ali, né? Chega perto disso, beleza? Depende também um pouco do humor da banca na hora da correção. Legal? Então eu vou salvar esse material aí para vocês, vou disponibilizar essa dissertação, certo? E espero que vocês tenham curtido, aproveitado esta aula. Deixa eu editar aqui um pouquinho.
Aí, né? Que vocês tenham aproveitado esta aula, certo? Então, eu estou mostrando para vocês um pouco sobre o raciocínio dissertativo, certo? Ainda temos mais aulas com mais bancas. Para você que está assistindo todas essas aulas, né, de bancas diversificadas que eu tenho apresentado, eu espero que você perceba, assim, como é possível escrever diferentes tipos de redação, né? Então, é o mesmo professor, é a mesma pessoa, é a mesma cabeça, né? Pegando temas diferentes, bancas diferentes, mas veja como cada redação, se você pegar todas as redações que eu venho escrevendo, né, nas diferentes bancas, nas diferentes aulas do raciocínio dissertativo, você vai perceber assim como existem formas diferentes de escrever, formas diferentes de introduzir, formas diferentes de argumentar, formas diferentes de concluir, né? E tudo isso você vai desenvolvendo, vai aprimorando com a prática, beleza? Por isso que nós chamamos isso de redação na prática. Agora que você já viu o professor praticando, o professor desenvolvendo uma redação, espero que você tenha sentido aquela coceirinha, né, de você mesmo pegar e escrever, né? De você mesmo falar, mas eu também quero escrever, eu também quero falar sobre o princípio da equidade, mas eu conseguiria fazer uma melhor que essa do professor, eu conseguiria colocar uns argumentos a mais aqui no meio, eu faria com uma estrutura diferente. Espero que você tenha assim incitado, como quando a gente vê alguém jogando futebol e a gente fica com vontade, eu quero lá jogar futebol também, né? Jogando bem ou jogando mal, não sei, mas eu também quero jogar. Então eu espero que você esteja inspirado a escrever uma redação, uma dissertação sobre esse tema do princípio da equidade, beleza? Está inspirado? Está preparado? Então só tem uma coisa a lhe dizer, o nome desse curso é Redação na Prática, portanto, mãos à obra. E até a próxima.